Seja bem-vindo para esse vídeo. Nesse vídeo daqui eu vou comentar aqui um pouquinho com vocês, fazer meio que uma análise dessa vitória do Atlético de Madrid contra o Barcelona, vitória por 2-1. Jogo espetacular, com um padrão muito bem definido do Barcelona atacar, 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 o Atlético se defender e através de um contra-ataque literalmente no último lance do jogo, fazer o gol da virada, vencer por 2-1 e assumir a liderança da La Liga, tá bom? Então, vou comentar aqui um pouquinho com vocês, só antes de tudo, solta aí a intro. Vamos lá então. Primeiro comentar como é que foram os gols da partida. E aí a gente aprofunda um pouquinho mais nos destaques individuais da partida. Só deixa eu alinhar a minha câmera, eu tô achando ela meio torta aqui. Cara, eu achei assim ficou bom, tá? Enfim, o primeiro gol da partida é marcado pelo Pedri. Fez um jogaço, de novo, daqui a pouco eu chego mais nas análises individuais, aí eu aprofundo mais na partida do Pedri. Enfim, faz uma tabelinha com o Gabi meio que faz um girosflim, meio que um domínio girando ali, a bola escapa um pouquinho, o Pedri pega, finaliza, tem um desvio que ajuda ainda para tirar do Oblak, que fez um grande jogo. Com esse desvio, tira completamente do alcance dele, faz ali 1-0. Vai para o segundo tempo, em um erro do Cazador, volante do Barcelona, um corte mal feito. O Depou chega finalizando na entrada da área e tira muito bem do Iñaki Penha. Faz o gol de empate ali. E no último lance do jogo, contra-ataque, o Depou recebe a bola pela direita. Espera a movimentação do Molina. O Baldé não acompanha. O Molina chega na linha de fundo, cruza. E o Sorloth aproveita a oportunidade para fazer o 2-1 e matar o jogo. Daqui a pouco eu vou trazer as estatísticas também e vai ficar bem nítido o que eu comentei na introdução do vídeo. É um padrão de jogo bem definido das duas equipes, do Barcelona até a bola, propor o jogo e tentar encontrar os espaços. O Atlético se defender muito bem e, através dos contra-ataques, buscar suas oportunidades. Tá bom? Então vamos lá. Aqui do lado do Barcelona, o que, que dá para eu destacar? O Iñaki Penha não foi muito exigido, né? O Atlético não cria muitas oportunidades. Eu já vou criar talvez uma polêmica aqui, que é o seguinte: esse time do Atlético pode até ganhar uma ou outra coisinha, uma ou outra temporada de La Liga, mas a longo prazo não vai a lugar nenhum com o Simeone. Esse estilo de jogo é muito feio, eu não gosto, tá bom? Mas dá resultado até certo ponto. A longo prazo isso não vai dar certo, tá? Você só se defender e especular contra-ataques. Tanto é que pô, o Atlético tá sofrendo. E isso que vive um grande momento ainda, né? Acho que essa foi o quê? Sétima vitória seguida. Goleou na Champions, enfim, quebrou algum padrão de jogo do Atlético de normalmente ter jogos com poucos gols, né? Meteu 6 na Champions fora de casa contra o Sparta Praga. Mas, tipo, vai lá e ganha de 1-0 sofrido contra o Retafe, entendeu? Então vai chegar num certo ponto, provavelmente, ao longo dessa mesma La Liga, eu não acho que o Atlético vai conseguir se segurar na liderança, que não vai ter a criatividade necessária para enfrentar adversários mais fracos, tá bom? Então, esse Atlético depende muito da qualidade individual. E justamente pelo estilo do Simeone, um time que se defende muito bem, isso é inegável. Mas na hora de construir as jogadas, é tudo especulações de contra-ataque, tá bom? Não à toa o gol que faz é justamente num Barcelona desesperado, tentando fazer o segundo gol, deixa muitas brechas na defesa, o Baldé já cansado não acompanha o Molina e a partir daí ainda tem mais uma ou duas furadas no meio da área, do Cubarsi e depois do Rafinha no desespero depois de ter errado o passe que originou o gol da virada. Passa pelos dois e o Sorloth completa pro gol, tá bom? Mas eu não gosto desse estilo de jogo do Atlético de Madrid. Eu não consigo torcer para uma equipe desse jeito ser campeã. É um estilo de jogo muito feio. é, E assim, eu nunca vou gostar de um estilo assim. Para mim, isso daí é o anti-futebol. Futebol, para mim, é você ter a bola, propor o jogo e buscar se impor em cima do adversário. Isso que o Atlético de Madrid faz, eu não gosto. Eu, por exemplo, eu torço pro Grêmio. Eu vejo muitas semelhanças. Eu acho que quase todo mundo aqui vai discordar. Mas como eu torço pro Grêmio, eu posso falar isso porque eu acompanhei todos os jogos. O estilo do Renato, Portaluppi, Renato Gaúcho nessa temporada do Grêmio foi muito parecido e é muito parecido com o do Simeone. Se defender e especular em contra-ataques através da qualidade individual dos jogadores. A grande diferença é que o Atlético se defende mal e cria muito pouco. O Atlético se defende muito bem
e cria muito pouco pelo estilo de jogo. E o Grêmio se defendia muito mal e criava muito pouco também. Essa que era a diferença. O Simeone no que se propõe faz certo. O Renato no Grêmio, nenhum nem outro. Tá bom? Enfim, foi triste ser gremista nessa temporada. Vamos voltar aqui pro foco. Do lado do Barcelona, então o Iñaki Peña é pouco exigido. Na linha de defesa, o Koundé até deu alguns passes pro Rafinha, tá bom? O Koundé, no geral, fez uma partida boa. Por esse lado esquerdo aqui, o Ravi Galan, sempre que tentava encontrar espaços, estava impedido. O Gallagher não fez nada. Quando o Depou caiu um pouquinho mais para a esquerda, apareceu oportunidades. Logo em seguida, ele volta para o meio, ainda mais quando monta uma linha de 5 com 3 zagueiros, né? Daqui a pouco eu chego lá nas alterações também. O Álvares, quando caía por ele, também não fez nada. Então, esse lado direito de defesa do Barcelona, na maioria da partida, foi bem. O Cubarsí, no geral, fez um bom jogo, mas no gol do Sorloth ele furou. Então, ele vacilou. O Inigo Martins eu achei que fez um bom jogo, tá? O Baldé, cara, o Baldé falhou no segundo gol, não tem muito o que falar. Ele não acompanhou o Molina e tava nítido a movimentação do Molina para dar a opção de passe pro Depou. O Baldé, não sei se por cansaço ou preguiça, eu acho que na altura do jogo ele era mais cansaço mesmo. Não acompanha, com espaço o Molina dá o cruzamento pro Sorloth que mata o jogo. Então, assim, de novo, eu não gosto desse estilo de jogo do Atlético de Madrid, né? Mas no que se propôs a fazer, fez corretamente, e aí tem que destacar muito o Simeone. O cara colocou o Molina deu assistência. O cara colocou o Sorloth fez o gol. No que ele se propôs a fazer, ele fez certo. Porque os caras que entraram justamente exploraram o cansaço da defesa do Barcelona. E através desse cansaço apareceu os espaços. Justamente o cruzamento do Molina e o Sorloth sozinho no meio da área. Então, assim, eu não gosto desse futebol apresentado pelo Atlético, mas o fato é, o resultado veio, tá? Justamente no que se propôs a fazer, inclusive nas mexidas. No meio de campo, o Casador fez um jogo horrível, foi muito mal, entregou o primeiro gol, né? Ele vai tentar fazer um corte para o Barcelona ainda ficar com a bola, um corte meio que de letra, acaba errando esse corte e sobra limpo pro Depou. Quase fez um pivô pro Depou chegar finalizando de frente pro gol. Então o Casador, a ideia era interessante, ainda mais pelo padrão de jogo do Barcelona de reter posse de bola. Então ele já ia cortar um cruzamento e continuar com a jogada. Acabou que ele errou esse corte e aí o Depou aproveitou e fez o gol. Então o Casador bem abaixo, não conseguiu criar muito. Em contrapartida, o jogo que o Pedri fez foi espetacular. Ele deu uns dois, três passes lindos pro Rafinha. Um deles o Rafinha chutando o travessão, outro o Rafinha chuta em cima do Oblak. Ia ser duas assistências muito bonitas, tá? O Pedri eleito, inclusive, o craque da partida. Inclusive, para mim, com méritos. Para mim, é justo o Pedri ter sido eleito o craque do jogo. Mesmo com o Barcelona perdendo, o jogo que o Pedri fez foi um absurdo. E não foi nem só pelo gol, que nem eu comentei. Ele fez o gol, ele deu uma assistência espetacular pro Rafinha que desperdiçou e chutou no travessão. Depois deu outro passe espetacular que o Rafinha chutou em cima do Oblak. Se o Rafinha tivesse sido eficiente nesse jogo, o Barcelona tinha ganhado e o Pedro tinha feito além de um gol, duas assistências. Então o jogo do Pedro foi espetacular, cara. O Pedro é realmente diferenciado. Fisicamente, ele é um jogador comum, talvez até abaixo da média, porque ele é magrelão, tipo o Busquets. Só que talvez a qualidade de passe. Ah, não, cara, é difícil, porque a gente comparar com um jogador histórico sempre vai virar motivo de piada, não tem o que falar. Mas o Pedro tem um futuro realmente espetacular. Tem uma qualidade no passe, porra, acima da média. Quem viu o jogo sabe disso. E ainda é mais rápido do que o Busquets, tem essa chegada melhor à frente do que o Busquets. Então, o fato é esse. Talvez o controle de bola do Busquets tenha sido melhor, né, no auge. Mas o Pedri é mais rápido, é mais móvel e chega melhor à frente do que o Busquets. Então pode me chamar de louco. Mas o Pedro é mais rápido, mais móvel e tem uma chegada melhor à frente do que o Busquets. O passe eu não vou comparar porque o Busquets talvez tenha sido um dos melhores da história, a gente pouco fala disso. Mas nesses quesitos chegar à frente, o Pedro é até melhor. Realmente um jogo espetacular do Pedro e jogou demais. O Rafinha criou muitas oportunidades, fez várias jogadas idênticas e a marcação do Atlético nunca conseguiu brecar, né? Dele pegar a bola, cortar para o meio e fazer aquele chutamento, né? Aquele cruzamento que a bola vai fechando em direção ao gol. Gerou algumas oportunidades perigosas, com chances desperdiçadas. Grande questão é que o Rafinha perdeu muito gol, né? O chute que ele encobre o Oblak
e vai no travessão, depois de novo de uma assistência linda do Pedro, que eu já comentei. Se ele. Lógico, o cara tentou fazer o gol, não tem como eu falar que ele fez errado. Só que ele tirou um pouquinho demais e foi no travessão. Se ele coloca menos força, era gol. E na outra, eu achei que ele perdeu um pouquinho o ângulo, tanto é que teve que finalizar de direita e o Oblak fechou muito bem o ângulo para impedir o gol. Mas o Rafinha fez um jogo que ele criou muitas oportunidades, mas na hora de levar um 10 ele errou. E não atuou no segundo gol. Na minha visão, lógico, é difícil eu cobrar isso. Mas estava infiltrando um jogador no segundo pau, muito parecido com todos os cruzamentos que ele fez ao longo do jogo. Desse chutamento. Era para ele fazer literalmente a mesma coisa que o cara tava infiltrando. Ele tentou virar o pé e dar um passe rasteiro. A partir dali, ele erra o passe e no contra-ataque o Atlético mata o jogo. Então o Rafinha, querendo ou não, é o vilão do jogo, talvez. Ele e o Casador. O Casador faz um corte errado e sai o gol do Depou. O Rafinha desperdiça dois gols cara a cara, inclusive um deles no travessão, que nem eu comentei. E no gol do Atlético é um erro do Rafinha, que ele tenta improvisar um pouquinho ali, erra. Os jogadores do Barcelona não entenderam a jogada, o passe não foi bom. E no contra-ataque o Atlético vira o jogo. Então, os dois vilões do jogo são o Casador e o Rafinha. Pra mim é isso. O Gavi, eu achei que fez um bom jogo, tá? É porque ele tá voltando de lesão por agora, né? Tá pegando o ritmo por agora. Não tinha o Yamal. E a partir daí eu acho que é um erro. Não necessariamente ir o Gavi, mas o Dani Olmo tinha que começar como titular. Independente no lugar do Gavi ou no lugar do Fermin. Mas o Olmo tinha que começar como titular. É muito bom jogador, cara. Daqui a pouco eu chego lá. Enfim, o Gavi deu assistência pro Pedro. Se foi sem querer ou não, eu não sei. Mas ele deu assistência. Enfim, fez um bom jogo. Eu diria que desses meio-campistas, o Pedro, o Gavi, ele é o mais, como é que eu posso falar? Mais, como é que a gente, que mais entrega vontade, tipo, toda hora dando carrinho, dando a vida. Nesse quesito, realmente o Gavi é muito bom. Dá uma vida, uma sobrevida para esse meio de campo. Nessa chegada à frente também. O Fermin discreto, o Fermin não fez um bom jogo. E o Lewandowski, eu vou falar uma coisa aqui. O Lewandowski tem muito nome, tá? Porque ele é o que tem mais nome desse time do Barcelona há mais tempo, inclusive, né? Os outros são jogadores muito recentes. Mas o Lewandowski perde muito gol, cara. É bizarro. Todos os jogos que eu vi do Barcelona nessa temporada, eu vi o jogo contra o Villarreal, o Lewandowski perdeu o pênalti. Eu vi esse jogo aqui, ele perde gol cara a cara. Todo jogo que eu vejo do Barcelona, ele é o artilheiro da La Liga ainda. Mas, porra, ele perde muito gol, cara. Ele me lembra o Gabigol do Flamengo de 2019. Ah, é o artilheiro, se posiciona bem. Tudo isso é verdade. Só que ele perde muito gol, cara. Se ele tivesse em uma equipe que. Se ele tivesse no Atlético de Madrid, ele ia ser reserva. Porque ele perde muito gol. Ele ia fazer que nem o Sorloth fez. Ia vir do banco. E o Sorloth fez um jogo muito melhor que o Lewandowski, inclusive. Então, assim, o Lewandowski tem muito nome. Tem muito recurso, é bom jogador. Mas perde muito gol. É bizarro o tanto de gol que ele tá perdendo do Barcelona. E pouco se fala disso pelo nome, pela carreira dele. Mas ele tá desperdiçando muitas oportunidades. Entrou o Ferran Torres pela esquerda. Entrou relativamente bem, produziu mais que o Fermin. O Dani Olmo pelo meio, porra, entrou voando, jogou demais. O Dani Olmo tem muita qualidade, criou uma chance que passa raspando na trave, enfim, de novo. Para mim é um erro o Dani Olmo ter começado no banco. Independente se você tira o Casador e o Gavi vai de segundo volante e o Pedro de primeiro, ou você tira o próprio Gavi e vai com o Dani Olmo, ou o Dani Olmo de ponta no lugar do Fermin, independente. O Olmo, sem o Yamal, é indiscutível na minha visão o titular desse time. Não existe ele vindo do banco. E o Eric Garcia entrou no Casador. E aqui é mais uma questão de, na minha visão, anímico do que questão técnica. Porque o Casador estava mal no jogo, entregou o gol pro Depou, tira ele e coloca o Eric Garcia. E o Eric Garcia é zagueiro, entrou de volante. Então perde a mobilidade, a qualidade no passe. Ganha um cara que vai fazer o básico. Vai tocar para quem tá perto e é isso. Então perde essa criatividade, ganhou na teoria consistência defensiva. Mas também não deu isso. Então, assim, achei uma mexida que aqui mostra a escassez do elenco do Barcelona, né? E tinha o De Jong. Podia usar o De Jong, né? Faria muito mais sentido do que o Eric Garcia. Acabou que não achei que foi uma mexida boa, ainda mais quando você precisa dessa criatividade, desse meio pra frente. O Eric Garcia não vai te dar isso porque ele é zagueiro. E entrou de primeiro volante. Do lado do Atlético agora, já vale destacar o Oblak, um jogo espetacular.
talvez um dos melhores do jogo. Se não foi o Pedro, foi o Oblak, o craque do jogo. Fez grandes defesas, um grande jogo. Na linha de defesa, o Lenglet, que era do Barcelona, fez um bom jogo. Nos momentos de pressão do Barcelona, ele conseguia quebrar essa primeira pressão com uma qualidade no passe. O Ravi Galan explorando esses espaços, aliás, pela esquerda, mas tecnicamente não conseguiu fazer grandes coisas. Mas esse espaço ele conseguia atacar bem. O Jimenez, ele saiu machucado, se eu não me engano, né, quando entrou o Witzel. O Llorente pela direita marcou bem o Fermin. No meio de campo aqui, o Gallagher fez um jogo ruim pela esquerda, criou muito pouco. O Barrios é jovem, mas assim, eu acho que a grande questão dele é que ele entrega muita intensidade, justamente por ser muito jovem. Mas com a bola no pé, pra mim é nítido que o Pedro, principalmente nessa comparação assim, tá anos-luz à frente. Tá? O Depou fez um bom jogo. Tecnicamente não fez grandes coisas, tá? Principalmente no primeiro tempo, errando algumas coisinhas. Mas é porque é o estilo de jogo, cara. O Atlético, pô, é muito ruim pra qualquer jogador jogar nesse tipo de jogo. Do Atlético de Madrid. A não ser pra quem é volante e quem é zagueiro. E goleiro, né? Aí você se consagra. Quem é atacante é horrível jogar nesse time. Porque você não recebe a bola. Tanto é que é só olhar o tanto de jogador que se queimou indo pro Atlético. Eu acho que o principal caso é o João Félix, né? Porque é um cara que em um time organizado que joga pra ele, ele vindo de trás com a bola no pé, ele vai ser muito bom. Mas num time assim, cara, que você não tem a bola, porra, quem se dá bem é um pivôzão que vai segurar a defesa e um bando de volante e zagueiro. Porque é um time que é um futebol horrível. Enfim, e aí o Depou se destaca nesse estilo de jogo justamente pela raça argentina, né? O Simeone é a cara desse Atlético de Madrid. E aí eu tô falando do Juliano Simeone, né? Não do Diego Simeone. Inclusive deve ser. Cara, deve ser curioso, né? O cara é filho do técnico. Como é que será que gere tudo isso? Tem o caso do Francisco Conceição, que era filho do técnico do Porto, né? E agora o Francisco Conceição tá na Juventus. Muito bom jogador, por sinal. Enfim, o Simeone dá pra ver que, assim, ele é ponta, mas ele não é aquele cara do drible que vai pro X1, não. É aquele cara que é rápido e é muito esforçado, né? Então ele dá peixinho ali quando o cara vai dar um chute na cara dele. Ele corre pra caramba, ajuda defensivamente, mas não dá pra ver que não é um gênio, tecnicamente. No ataque, o Griezmann discreto, o Álvares discreto. De novo, o Atlético de Madrid faz isso com os atacantes. O Coque no meio de campo, né? Entrou bem defensivamente. O Sorloth entrou muito bem no jogo, tá? Fazendo um pivô, dominando bem a bola. Acabou que muitas vezes ele tentava construir as jogadas, não tinha mais ninguém no ataque e na sequência perdia a bola. Mas ele fez um bom jogo, o que faltou foi parceria para ele. E na única chance que ele teve, ele aproveitou. No cruzamento do Molina, ele fez o 2-1. O Molina muito bem, atacando esse espaço, né? O Witzel entrando na zaga, levou um amarelo por fazer uma falta na entrada da área, né? Que depois o Lewandowski finaliza e bate no Cubarsi. E o Lenormand também entrou na zaga, levou um amarelo por parar um contra-ataque. Estatísticas: 19 chutes do Barça, sendo 7 a gol. 5 do Atlético de Madrid, sendo 4 a gol. Ou seja, praticamente 4 vezes mais finalizações do Barcelona. Praticamente o dobro de chutes a gol. A questão foi a eficiência e uma partida espetacular do Oblak também, fazendo grandes defesas. Posse de bola, o Barça logicamente mais, passes praticamente o dobro, faltas 11 com 0 amarelos, 8 do Atlético com 3 amarelos, escanteios 11 para o Barça e 3 do Atlético. O Atlético teve mais impedimentos, justamente por essa linha de impedimento que o Barcelona faz muito, né? Principalmente no primeiro tempo. O Ravi Galan, o Gallagher, todos tendo muita dificuldade nessa questão de posicionamento no primeiro tempo. Com esse resultado, o Atlético vira líder com 41 pontos e esse é com certeza o momento mais instável da temporada do Barcelona, né? Acabou de vir de derrota em casa pro Leganés, pro Las Palmas recentemente. Então, assim, vem com muitos tropeços. Teve um empate com o Betis também. E agora perde em casa nesse confronto direto contra o Atlético de Madrid. Então, o Barcelona desperdiçou muitas oportunidades nesses jogos recentes para emendar uma boa sequência e ficar na parte de cima da tabela. Já o Atlético, que nem eu falei, acho que emendou a sexta ou sétima derrota seguida. E que nem eu falei, é um time que é notoriamente um time que se defende bem, né? Ó, 12 gols sofridos. Depois dele é a Real Sociedad com 13. E é isso. Então é um time que é a melhor defesa do campeonato. Só que aí se a gente olha a quantidade de gols, 33 gols marcados.
O Barcelona fez 51, o Real Madrid 37, com um jogo a menos. Então, assim, é uma equipe que se defende muito bem, tá? Mas no longo prazo isso dificilmente dá certo. Pode dar certo nessa temporada. Não vai repetir em 2, 3 temporadas seguintes, tá bom? Não vai repetir. Porque, olha que tá com o Simeone há o quê? Mais de uma década. Cara, se tivesse com um técnico mais propositivo, poderia ser muito mais competitiva. Porque sempre teve bons jogadores o Atlético de Madrid. E cada vez mais contrata jogadores melhores. Não à toa trouxe agora o Álvares. Só que esse estilo de jogo mata qualquer atacante, cara. Qualquer atacante. O time não tem a bola. Então, assim, pode até ganhar essa La Liga. Eu vou torcer contra, tá? Porque é um estilo que, pra mim, mata o futebol. Eu odeio esse estilo de jogo do Atlético de Madrid. Pode dar certo? Pode, de novo. Talvez dê certo, porque é um Barcelona ainda em construção, um Real Madrid que vive um momento conturbado. Se encaixar, o Real vai passar o Atlético, porque o Atlético não vai vencer todos os jogos. O Real tem potencial para isso. O Atlético não vai, justamente pelo estilo de jogo, vai chegar um momento que não vai ter essa capacidade de criar as vitórias por não ter a bola. É um time que tem muita qualidade individual e a partir daí vem os resultados. Já deixa eu até ir para a tela final. Mas eu não consigo gostar desse estilo de jogo, cara. Me dá agonia de ver esse jogo do Atlético de Madrid. Ah, mas dá resultado. Beleza. Então faz. Se der resultado, sempre der resultado, continua. Mas eu nunca vou apoiar esse estilo de jogo porque eu acho muito feio. Pra mim, isso daí mata o futebol, estraga o futebol, um estilo de jogo assim. É uma equipe que quer apresentar um bom futebol, quer chegar no resultado a partir disso, que é o Barcelona. E a outra equipe que tá ali pelo resultado e dane-se o espetáculo, dane-se a apresentação. Se coloca um Atlético de Madrid contra outro Atlético de Madrid, é um jogo que termina 0-0. Se coloca um Barcelona contra outro Barcelona, é um jogo que termina 6-5, 6-4. Então eu prefiro muito mais um jogo mais bonito. E eu acho que qualquer um prefere. E através de um jogo bonito, um jogo bonito, bem feito, com poucas falhas, a partir daí vem os resultados. A questão é que o Barcelona tem um futebol melhor que o Atlético de Madrid, só que falha, né? O Rafinha errou na origem do segundo gol e o Casador falhou na origem do primeiro gol. O Atlético, que tem esse pensamento de não falhar na defesa, não errou em nenhum momento, né? Tanto é que o gol do Barça foi muito mérito do Pedri e do Gavi. Agora, os gols do Atlético, lógico, tem muitos méritos, mas surgiram de uma falha do Casador e uma falha do Rafinha. Então, assim, se o Barcelona tivesse essa eficiência do Atlético de Madrid em não falhar defensivamente, tinha ficado 1-0 Barcelona. A questão é que o Barcelona falhou e o Atlético de Madrid foi eficiente. Mas é, eu sempre vou torcer contra esse estilo de jogo do Atlético de Madrid. E não é porque é o Atlético de Madrid, é porque é o estilo de jogo do time, do Simeone, no caso. Então, assim, pode dar resultado aqui, pode dar resultado até ganhar o título. Eu sempre vou torcer contra esse tipo de time, porque eu gosto de um futebol bem jogado, de um futebol que o time tenta se impor, tenta ter a bola, tenta ter mais volume de jogo e a partir daí criar as oportunidades. O Atlético é justamente o oposto, tá bom? Gostou do vídeo, deixa o like, não gostou, deixa o dislike. Não esquece de se inscrever e ativar o sininho para o YouTube te mandar os vídeos novos. Só para fechar, o craque da partida, acho que para mim fica entre o Pedri e o Oblak. Como o Atlético de Madrid venceu, vai o Oblak, tá bom? Se tivesse ficado empatado, talvez o Pedri. Se o Barcelona vencesse, com certeza o Pedri. Mas o futebol é resultado e até por isso o Atlético é o líder do campeonato, mesmo com esse futebol horrível. Então, pra mim, o claque é sacanagem, virou Cebolinha. O craque da partida é o Oblak. Comentei pra você quem foi. é, E é isso. Foi esse o vídeo, valeu e falou.